Meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista e psiquiatra e esse vídeo é para falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH. É um vídeo voltado principalmente para os pais e para os educadores. Primeiro, então, o que é o TDAH? Como eu disse, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele é entendido como uma doença, como uma alteração do neurodesenvolvimento, ou seja, uma alteração que tem um início muito precoce na criança e que se caracteriza por mudanças de comportamento. Então, o comportamento daquela criança é diferente do comportamento da maioria das outras crianças dentro daquela faixa etária. Então, quando a gente compara o perfil de capacidade de atenção e de concentração daquela criança ou o perfil de impulsividade, de hiperatividade daquela criança, a gente vê que está diferente, nitidamente diferente do que o que seria esperado para várias outras crianças da mesma idade. Então, a definição do DSM-5, que é um manual que guia os médicos psiquiatras, é um manual desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria. Então, ele define o seguinte, que as crianças precisam apresentar pelo menos 6 de uma lista de sintomas. Ou são sintomas de hiperatividade e impulsividade, ou são mais sintomas de desatenção, ou são os dois. Então, com isso, o TDAH ele é dividido entre TDAH com predomínio de desatenção, TDAH com predomínio de hiperatividade e impulsividade e o TDAH misto, ou seja, onde a criança tem os dois. Quais seriam esses sintomas? Então, começando com os sintomas de desatenção. Então, uma criança que parece que está no mundo da lua, que está sempre desligada, que esquece material, que perde as coisas, que se confunde, você pede para fazer uma coisa, ela esquece tudo pela metade, que numa prova comete muitos erros, não por não ter conhecimento da matéria, mas porque não prestou atenção nos detalhes da pergunta, fica adiando tarefas que vão precisar de um esforço mental maior, fica entediada muito facilmente, e principalmente então é um perfil assim de estar distraído e de ser desorganizado, de não conseguir organizar as coisas. Você pode se distrair com estímulos externos, mas você pode se distrair também com a sua própria mente, com os seus pensamentos e fantasias. Os outros sintomas de hiperatividade. Então, hiperatividade é uma pessoa inquieta, é uma pessoa agitada. Na criança isso fica muito fácil de conhecer, aquela criança que pula sem parar, corre, não para quieta, não para sentada, às vezes não para quieta nem para comer, não para quieta para assistir uma televisão, mesmo não para quieta para ouvir uma historinha, não é? E o perfil da impulsividade, o que é impulsividade? É você agir antes de pensar, é você não conseguir refrear muito as suas ações, as ações que vêm na sua mente em primeira instância, as suas respostas. Então, quando quer ver já está batendo, quando quer ver já arrancou tudo, quando quer ver já rasgou o caderno, quando quer ver já brigou com o coleguinha, não consegue esperar na fila, a pessoa está falando, não espera a explicação terminar ou a pergunta ser realmente formulada, a criança já está respondendo, etc. Então, esse é um perfil impulsivo, não consegue se refrear. Às vezes gasta demais, ou deu todos os presentes, os brinquedos para o coleguinha, ou quebrou. É aquela criança que não tem aquele controle de falar, não, vamos planejar e ver o que eu quero fazer. Então, quando a gente conclui que uma criança tem esses sintomas, teoricamente ela teria TDAH. Tá, mas aí fica difícil fazer esse diagnóstico, porque pelos mais diferentes motivos, uma pessoa, ou no caso uma criança, pode ter esse comportamento. Então, eu acho que isso é que eu queria frisar muito nesse vídeo. Eu posso ter um comportamento hiperativo, por exemplo, eu sou uma criança e a professora fala, ele não entende a matéria, ele está sempre distraído, tá? Isso pode ser por quê? Eu tenho que verificar se a criança tem uma deficiência visual e está sentada muito atrás. Eu tenho que verificar se a criança tem uma deficiência auditiva, que pode ser leve, né? Eu tenho que verificar se essa criança, uma outra característica, às vezes a criança tem altas habilidades, que é uma criança extremamente inteligente, criativa, e aquele conteúdo que está sendo oferecido é entediante, é um conteúdo que ela resolve com muita facilidade. As coisas que estão sendo explicadas, ela já meio que já sabe. Então ela pode começar a ter um comportamento de conversar com os colegas ou de ficar inquieta, porque ela, na realidade, ela precisaria de mais estímulo.
Eu posso ter também uma criança que está tendo problemas na família, uma criança que está passando por uma situação de separação dos pais ou uma situação de luto, e a criança começa a ficar inquieta, começa a ficar agitada, começa a não querer mais fazer as atividades, e isso pode ser às vezes confundido com TDAH. Eu posso ter um ambiente familiar que não é propício, uma criança que não consegue dormir direito. Então, à noite, uma hora o pai chega 1 hora da manhã, a mãe uma hora chega 8 da noite, outra hora ela chega mais tarde, outra hora ela chega mais cedo, e a casa é barulhenta e tem alguém que está ouvindo música, e a criança nunca consegue dormir direito. E o que acontece? Ela acorda no dia seguinte irritada, mal-humorada, e isso também pode ser confundido com TDAH, não vai ter um bom desempenho na escola. A criança pode estar deprimida, né? Então, uma criança deprimida, isso pode se manifestar como uma criança desinteressada. Ela não tem interesse na escola, ela está desanimada, ela não escuta, então você fala, não, ele é distraído. Não é distraído, a criança na realidade está deprimida. Ou a depressão na infância também pode se manifestar com esse comportamento de agressividade, de rebeldia. Então a gente fala, ele é impulsivo, ele é agitado. Não, na realidade ele pode também estar deprimido. Eu posso ter também uma razão escolar. Por exemplo, eu digo, a criança não está entendendo, ela não está se concentrando, tá, mas já é a terceira vez que troca de professor, a última professora não está psiquicamente também muito legal, a classe tem 40 alunos, então assim, não são condições pedagógicas para que todas as crianças fiquem quietinhas e consigam se comportar. Então, o que eu estou querendo dizer assim é que, embora os sintomas do TDAH sejam definidos, e aparentemente existe uma listinha ali que a criança tem que preencher, a gente precisa entender que nem tudo que parece é. Nem sempre que a criança tem aquele comportamento significa necessariamente que seja TDAH. Então, antes de eu afirmar isso, ou de eu pensar nisso e começar a discutir possibilidades de tratamento de TDAH, eu preciso sempre pensar em outras possibilidades para aquele comportamento. Aí entra também o critério assim, para a gente fazer o diagnóstico é preciso que a criança apresente os comportamentos mal adaptativos em diferentes lugares. Ou seja, uma criança que é muito inquieta, que é muito hiperativa, desobediente na escola, mas em casa ele se concentra muito bem e faz todas as coisas, provavelmente essa criança não tem TDAH. Essa criança está tendo algum problema ali na escola, talvez ela tenha até um transtorno de aprendizado, ela tenha dislexia, ela tenha descalculia, e por não estar conseguindo dar conta daquelas matérias, ela fica na escola inquieta. E em casa, onde ela faz uma coisa que ela gosta e que ela sabe, ajuda o pai lá no trator, ou fica ali no programa de computador com a irmã mais velha, a criança tem um bom desempenho. Então a gente precisa, assim, para pensar em TDAH, um perfil de comportamento que se repete em diferentes lugares e que é descrito, então, por diferentes vozes. O que os pais falam bate com aquilo que os professores também estão falando. Uma outra coisa importante do TDAH é que ele precisa começar cedo. Então, na realidade, o TDAH é assim, a descrição típica são os pais falando que aquela criança já era agitada de bebê. Já era uma criança que às vezes dormia menos, era uma criança que, enfim, que às vezes caía muito, sofria muito acidente, porque ele vivia em tudo quanto é lado. A gente tem sempre que suspeitar se alguém chegar assim, olha, ele estava dando tudo muito certo, ele ia bem na escola e de repente com 9 anos ele começou a ter sintomas de TDAH. O DSM-5 mudou os critérios. Antigamente exigia-se que os sintomas começassem aos 6 anos de idade. Hoje, para o diagnóstico, de acordo com esse guia, os sintomas podem se iniciar aos 12 anos. Mas, na realidade, não é que eles se iniciam aos 12 anos, eles são detectados e começam a ser descritos pelos pais ou pelos professores aos 12 anos. Por quê? Porque pode ser que a criança já tenha tido aquele problema, mas ela estava num ambiente que era menos exigente em termos, por exemplo, em termos acadêmicos, em termos de disciplina, em termos de deveres, e de repente agora que ela passou para classes mais avançadas, tem mais professores, as disciplinas ficaram mais difíceis, esse TDAH começa a se manifestar. Mas a minha opinião é assim, apesar de que o DSM-5 tenha mudado esse critério e tenha colocado que agora pode ser a partir dos 12 anos, eu acho que a gente tem que duvidar muito de uma doença do neurodesenvolvimento que começa depois com 12 anos. Então, assim, a gente precisa ter encontrado
sintomas, sinais, indícios que sejam precoces. Ou seja, conversando com os pais, eles teriam que falar, não, mas na realidade, pensando bem, quando ele tinha 5 anos, no fundo, não, ele já era bem distraído, ele já era uma criança assim, e conversando a gente tem que chegar um pouco nessa conclusão. Porque, como eu disse, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança, ela nasce e nos primeiros anos de vida aquilo já vai se manifestando. Então, até agora, o que eu queria chamar a atenção é que não pense apenas em TDAH, pense em outras coisas. Tente entender, isso é uma mensagem para o médico, para o pediatra, para o psiquiatra, para o neurologista, para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, para o professor, para os pais. Não existe só TDAH. Existem crianças com altas habilidades que estão entediadas na escola. Existem crianças que estão sendo abusadas e por isso estão agressivas e hiperativas. Existem crianças que estão num ambiente escolar totalmente inadequado para o aprendizado. Então, às vezes a gente chega com uma mentalidade estreita, pensando apenas que, assim, então toda criança que está com aquele comportamento, logo ela tem que ter tal diagnóstico. As coisas não são assim. Eu acho que cada criança precisa ser entendida, interpretada e longamente observada em diferentes contextos, conversando com diferentes pessoas, antes que a gente realmente faça esse diagnóstico. Aí eu chego num segundo tema da questão, que é o seguinte: não existem exames para esse diagnóstico. Então, se algum médico falar assim, mas tem que fazer o mapeamento cerebral, tem que fazer o eletroencefalograma, tem que fazer potencial evocado, tem que fazer ressonância, PET, SPECT. Existem exames usados em pesquisa, existem algumas alterações que são evidenciadas em pesquisa, mas o diagnóstico é puramente clínico. Eu posso muitas vezes pedir os exames para ver outras coisas. Por exemplo, eu peço um mapeamento para ver se a criança tem alguma tendência, algum risco de epilepsia, se o mapeamento mostra algum indício disso. Não é obrigatoriamente necessário, mas é uma coisa de uma boa conduta. Agora, não é o que vai me ajudar a fazer o diagnóstico. Então, não existe esse argumento assim, bem, mas se o eletro deu normal, então ele tem que apanhar, porque então quer dizer que ele não tem nada. O eletro, ou o mapeamento cerebral, ou a tomografia, ou a ressonância, seja o que for, eles não vão mostrar o problema da criança. E também não vão te ajudar a diferenciar se é déficit de atenção, se é depressão, se é dislexia, o que ela tem. É preciso realmente que se observe a criança, que haja uma interação com ela para que se chegue então ao diagnóstico. Uma outra coisa é que assim, o TDAH, ele não é assim, ele tem TDAH e ele não tem TDAH. Na realidade é um espectro, ou seja, eu posso ter alguns sintomas de desatenção, mas no fundo eu não preciso de tanto remédio, seria melhor eu sentar na frente, eu precisaria de algum estímulo um pouco mais diferenciado. Pode ser que eu tenha um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e pode ser que eu tenha um caso mais acentuado, onde a medicação seja necessária. Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, assim como praticamente todos os transtornos psiquiátricos, ele é gradual, ele acontece no espectro, as pessoas são diferentes. Então não existe assim, aquele grupo tem, aquele grupo não tem. Não existe um bom grupo do meio, existem todas as camadas de cinza, mais que 50 tons de cinza, quando se fala de criança, quando se fala de transtornos do neurodesenvolvimento e principalmente aqui quando se fala de TDAH. O TDAH é o transtorno mais comum das crianças, então é o transtorno mais prevalente, com uma prevalência entre 5% a 8%, dependendo dos estudos, né? Então, quando você fala uma coisa que está presente em 8% das crianças, é uma coisa bem alta, uma prevalência alta. Ele também permanece no adulto, então não é só uma coisa que você tem na infância, na realidade você vai ter como adulto também. Ou seja, a conclusão que a gente chega é que o TDAH é um jeito de ser. Eu sou desse jeito, eu sou mais desatenta, eu sou mais hiperativa, eu sou mais agitada, eu sou mais impaciente, eu sou mais impulsiva, eu já vou tomando as decisões, às vezes eu não paro para pensar, e a pessoa que é assim, ela vai ser assim, não é? E agora, esse jeito de ser, dependendo da intensidade com que ele seja assim, ele pode acabar causando o quê? Problemas. Problemas não só para aprender, problemas de aprendizado, mas também problemas de socialização. Uma criança que briga muito com as outras crianças não conseguem brincar com ela não consegue respeitar as regras da brincadeira, ela desmancha tudo, ela é bagunçada, ela é meio desengonçada. Então depende do grau com que aquilo esteja se manifestando e que tipo de dificuldade aquilo está causando. Uma dificuldade social, uma dificuldade acadêmica, uma dificuldade emocional.
Então, assim, o TDAH, ele existe, ele não é uma invenção cultural, né? Então existem algumas linhas de atuação que falam, não, mas ele é só uma invenção cultural. Ele não é, ele existe. Então existem exames que mostram, exames de pesquisa, né, não para o diagnóstico, mas que mostram alterações em determinados circuitos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Alguns circuitos que estão associados a esse comportamento do TDAH. Então, assim, existem alterações, existem crianças que têm esse transtorno de uma forma muito grave, a criança não consegue parar sentada, a criança não consegue conversar e de fato ela não aprende nada. Ela não consegue fazer uma tarefa, ela não consegue ser alfabetizada, ela não consegue se alimentar direito, ela sofre muitos acidentes e aí acontecem muitas coisas. A criança leva muita bronca dos pais, ela leva a bronca dos pais o dia inteiro, ela leva a bronca do professor o dia inteiro. Então o que acontece? Ela fica uma criança com baixa autoestima, ela se sente inadequada. E isso então faz com que o TDAH seja um problema real que aumenta o risco de acidentes, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de abandono escolar, aumenta o risco de desemprego, aumenta o risco de maus relacionamentos com separações, quer dizer, relações eróticas, né, relações românticas instáveis. A pessoa tem baixa autoestima, aumenta o risco de envolvimento com drogas ilícitas ou com álcool, porque a pessoa tão agitada, ela meio que acaba se automedicando com essas drogas para ver se ela se acalma um pouco, ou se ela se autoestimula, às vezes quer se estimular ainda mais. Então, assim, é um transtorno que existe, a gente precisa parar para pensar, precisa ver logo desde o início quando aquela criança está tendo alguma dificuldade de adaptação. Mas, eu repito, a gente não pode achar que tudo é só TDAH, a gente tem que pensar que outras coisas também podem estar acontecendo. Além disso, também é interessante assim, que essas outras coisas, às vezes elas são mais importantes até que o TDAH naquele momento. Então, quando você faz um diagnóstico, por exemplo, eu entrevistei os pais, entrevistei os professores e cheguei à conclusão de que existe mesmo uma hiperatividade, eu não posso falar assim, tá, então eu tenho o diagnóstico de hiperatividade, então com isso eu fechei a conversa. Com isso o assunto tá fechado, eu já sei o que essa criança tem. Não. A maioria das crianças vai ter 2 a 3 problemas. Então a criança pode ter hiperatividade, mas ela está sofrendo muito com ansiedade. Ela tem hiperatividade, mas ela está com muita depressão. Ela tem hiperatividade, ela está num processo de luto, porque ela perdeu o avô de quem ela gostava tanto. Ela tem hiperatividade, mas ela tem transtorno positivo desafiador, ela tem transtorno de conduta, ela tem transtorno obsessivo compulsivo, ela tem transtorno de Tourette, ela tem dislexia, ela tem descalculia. Então, na realidade, a gente teria que falar sobre tudo. Por isso que é bom ter um profissional. E esse profissional precisa abrir a sua mente para entender que quando ele faz o diagnóstico de TDAH, talvez ele não esteja atingindo o centro da questão. Ele está atingindo uma das vias, um dos problemas que a criança tem, mas talvez o mais importante naquele momento seria tratar a depressão. O mais importante seria tratar os tiques motores. O mais importante seria conseguir um fonoaudiólogo para ajudar essa criança no processo por causa da dislexia. Então não é só focar no TDAH, não é só tratar o TDAH. Como eu falei, ele é um espectro. Então eu posso ter um pouco, eu posso ter um pouco mais, eu posso ter muito. E dependendo então da intensidade, pode ser que você viva muito bem com o seu TDAH. Eu sou um pouco hiperativa, eu sou um pouco impulsiva, mas eu não preciso tomar remédio. Na realidade, eu aprendo, aí entram então as terapias, eu posso aprender técnicas onde eu consigo compensar os meus problemas. Então a primeira parte da terapia seria a autoconscientização. No caso da criança, você também faz a autoconscientização, ou seja, você tenta explicar para a criança do jeito infantil, mas você tenta explicar que aqueles comportamentos dela não são culpa dela, né? Ela é inteligente, ela é linda, ela é maravilhosa, só que às vezes ela faz coisas sem perceber. Às vezes ela faz uma coisa que o coleguinha não gostou e ela mesma não percebeu. Não adianta ficar dando bronca, brigando não, a gente precisa elogiar, a gente precisa colocar aquela criança para cima, a gente precisa ver quais são as habilidades, quais são os talentos. A criança precisa fazer arte, a criança precisa pintar, fazer música, fazer esporte, mostrar para as pessoas, mostrar para o grupo, mostrar em sala de aula do que ela é capaz. O grupo vai vê-la com outros olhos. Então, mas voltando, a autoconscientização é você entender o problema que você tem. Então pode ser que isso já baste
para tratar o TDAH. Quer dizer, eu sei que eu sou um pouco hiperativa, então eu já presto um pouco atenção, eu já tento me controlar um pouco. Eu sei que eu sou muito desorganizada por causa da minha distrabilidade, então eu presto atenção em várias coisas ao mesmo tempo, eu perco o foco. Então eu já sei que eu tenho que anotar tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ter um despertador, eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que ter um calendário. E pode ser que, dependendo da intensidade do meu TDAH, essas estratégias compensatórias de auto-organização já me ajudem. Pode ser que uma criança tendo um professor particular que a ensine a se organizar, a criança aprender a estudar, como é que você estuda, como é que você faz um resumo, como é que você anota o principal daquele texto, como é que você compreende as coisas, como é que você se organiza para se preparar para a aula do dia seguinte. Então amanhã vai ter aula de geografia, então eu já vou estudar isso, o caderno de geografia está aqui, o caderno de matemática está aqui. Então você ensinar a criança a se organizar. Pode ser que isso já seja suficiente, né? Às vezes, como o TDAH ele é genético, então em grande parte ele ocorre em membros da mesma família, pode ser que a mãe ou o pai ou os dois não consigam se organizar muito bem. Então você vai na casa, você está tratando a criança, mas você vai na casa, a casa é toda desorganizada, não tem horário para comer, não tem horário para tomar banho, uma hora faz tarefa na sala, outra hora faz tarefa no quarto. Então aí você precisa, então, por exemplo, um psicopedagogo que vá até a casa, ele precisa tentar então organizar aquilo ali. Então vai ter uma sala para estudo, vai ter um horário para estudo, vai ter um horário para comer, vai ter um horário para descansar, vai ter o horário para dormir e assim por diante. Então essa organização em rotina, regularidade, repetição. Pode ser que isso já resolva a situação. Às vezes você vai precisar fazer isso e usar uma medicação para depressão, usar uma medicação para ansiedade, ou se não for usar medicação, que a criança aprendesse técnicas, né? Aí entra a terapia cognitivo-comportamental, onde a criança aprende técnicas o quê? De repensar a situação. Por que ela está com tanto medo daquela situação? Ou por que ela agiu de uma forma tão impulsiva? Por que ela já brigou com o coleguinha, sendo que ela poderia ter dito isso ou aquilo? Ou seja, tem muitas coisas que muita criança já nasce sabendo, não é? Mas tem muitas coisas que algumas crianças precisam aprender. A gente está num período da sociedade onde a gente espera que todo mundo seja alfabetizado, que todo mundo tenha uma profissão, e isso é bom. Mas com isso a gente se depara com muitas pessoas que, pelas mais diferentes razões, não vão conseguir ter esse acompanhamento que a gente espera. Então uma visão muito normativa, achando que todo mundo vai ter aquele desempenho naquela velocidade, daquele jeito, não funciona. E aí a gente começa a perceber que uma criança pode ter um problema mais emocional, de entender o que o outro sente, o que o outro pensa e como resolver um conflito. Uma outra criança tem um problema de matemática, a outra tem um problema de leitura escrita, etc. Então as crianças precisam, e esse é um problema da educação, porque isso custa dinheiro, isso exige muitas pessoas, mas as crianças precisam, muitas delas, não todas, mas muitas delas vão precisar dessa visão individualizada para que você estenda a mão e ajude nas partes que ela não acompanha muito bem. Então, o grande problema do TDAH é principalmente a organização na mente dele, o que ele quer fazer. Como ele perde o foco, né? Ele está pensando uma coisa, depois ele pensa outra, ele desenvolve uma estratégia, muda de estratégia, já não é mais aquilo ali. Ele pensa muito na recompensa imediata, o que vai acontecer agora, e não consegue às vezes planejar a longo prazo. Então ele precisaria de alguém que o explicasse sobre esse problema, quais são os problemas que você tem, quer dizer, conheça-te a ti mesmo, quais são os seus déficits, quais são as suas fraquezas e como você pode compensá-las. Então essas seriam estratégias metacognitivas ou estratégias de auto-monitorização, de auto-organização, autoconscientização. Então isso já pode resolver grande parte do problema em muitas pessoas, tanto em crianças, como em adolescentes, como em adultos. Como eu já tinha dito, o TDAH é um jeito de ser, que pode ser leve, moderado ou pode ser muito acentuado.
e se for muito acentuado pode realmente causar muito desajuste. Mas se ele for leve ou talvez até moderado, eu posso talvez com essas estratégias já conseguir me autoajustar e viver muito bem em sociedade. O que seria esse TDAH do ponto de vista neurobiológico? Ou seja, o que acontece no cérebro que faz com que uma criança e depois um adulto tenham esse transtorno? Acredita-se, assim, não está claro, não existe uma teoria 100% aceita e 100% comprovada. Eu vou falar aqui das teorias mais admitidas, aquilo que tem mais evidência, né? Então seria assim, uma ideia que seria entender o TDAH como uma disfunção executiva. O que seria isso? Quando a gente fala de funções executivas, a gente está falando de habilidades mentais associadas ao planejamento, à organização, autocontrole, um comportamento que eu dirijo para uma meta e que eu então divido em etapas. Ou seja, funções executivas é uma coisa que eu vou usar, por exemplo, se eu quero comprar uma casa e quero mobiliar essa casa. Então eu preciso saber, eu vou tendo essa meta em mente, eu vou calcular quanto que eu vou precisar economizar por mês, em que lugares eu vou querer comprar os materiais, qual é a ordem em que eu quero que essa casa seja construída. Talvez eu vá construir por partes, primeiro eu vou fazer uma edícula, depois eu vou fazer a casa da frente. Então essa capacidade de me programar, de prever, imaginar na minha mente o que eu quero, onde eu quero chegar e imaginar as etapas para isso. As pessoas com TDAH teriam essa dificuldade porque eles perdem o foco. Então eles não conseguem manter muito bem na mente qual é a meta que eles querem, a meta que eles querem, eles sabem, são pessoas inteligentes, mas ele no meio do caminho ele meio que se esquece daquela meta. Então ele não consegue se organizar, ele não consegue selecionar muito bem o plano de ação. Então numa criança seria, por exemplo, ela tem que fazer um trabalho escolar, ela teria que fazer isso, pesquisar aquilo, depois colar aquilo outro, fazer aquilo outro. No meio do caminho ela meio que se perde, se cansa e se desorganiza. Uma outra hipótese, quer dizer, um outro modelo de compreensão do TDAH é o déficit de recompensa tardia, ou seja, é uma pessoa que até são modelos complementares. Seria a dificuldade que as pessoas com TDAH têm de controlar as suas atitudes, tendo em mente as recompensas que eles vão ter a longo prazo. Eles acabam também, no meio do caminho, tomando atitudes que os desviam dessa recompensa de longo prazo, indo mais para recompensas imediatas. Então, por exemplo, eu tenho uma meta que é emagrecer 10 quilos, para que no casamento da minha amiga eu possa usar o vestido tal. Mas no meio do caminho eu vou desistindo dessa meta e eu como uma torta aqui, um sorvete ali e etc. Quer dizer, naquele momento da tomada de decisão, aquela meta que é usar o vestido e me imaginar com o vestido, ela meio que se enfraquece na minha mente. A representação mental dela se enfraquece e quem acaba definindo o que eu vou fazer é aquela recompensa imediata. Então isso explicaria a impulsividade. Quer dizer, por que de repente eu queria economizar o dinheiro, mas eu não consigo, eu já gastei tudo. Ou eu tinha que terminar, eu sei que eu tenho uma prova amanhã e eu tenho que me preparar para aquela prova, mas no fim eu acabei saindo com amigos e fui pro cinema e de lá eu tomei uma cerveja e aí eu deixei para estudar na prova, eu acordei 1 hora antes e estudei 1 hora antes para a prova, cheguei nervosa, com sono e fui mal. Não é? Por que eu estava me preparando para um concurso, eu tinha que pagar o curso lá para eu fazer de preparação para esse concurso, mas aí eu fiz o curso até a metade, eu fiquei uns 6 meses fazendo esse curso preparatório e depois eu desisti. Então são pessoas inconstantes que às vezes não mantêm, elas não têm a persistência. Então a gente chama isso de um déficit de manutenção da representação da recompensa tardia no cérebro. Então são pessoas que agem, a gente fala age por impulso porque ele age a partir daquilo que aparece imediatamente na mente dele. Então a gente entende que tudo isso tem a ver com dificuldade de inibição. Eu não consigo inibir as minhas respostas impulsivas, eu não consigo inibir os meus desejos, eu não consigo inibir as coisas que entram na minha mente, por isso eu não consigo me concentrar e não consigo me organizar.
Eu quero me concentrar naquilo ali, mas aí eu penso naquilo, eu vejo outra coisa, tem uma música de fundo e eu não consigo me concentrar. Então, TDAH, do ponto de vista neurobiológico, tem muito a ver com esse déficit de inibição. Eu não consigo inibir os impulsos, eu não consigo inibir as minhas respostas, eu não consigo inibir essa minha agitação motora e não consigo inibir os pensamentos que ficam adentrando a minha consciência o tempo todo e me perturbando e tirando a minha concentração. Então tem estudos de neuroimagem, então ressonância magnética nuclear funcional, tomografia por emissão de pósitron, que favorecem esses dois modelos, ou seja, o déficit de recompensa tardia e a disfunção executiva. Entretanto, há outros achados que não se explicam através desses modelos. Então ainda não existe uma explicação 100% aceita e que explique todos os achados que a gente tem nas pessoas com TDAH. Saindo agora dessa explicação da fisiopatologia, falando um pouquinho do tratamento, né? Então o tratamento eu acho que é onde pega muito a discussão, porque os pais falam, não, mas o meu filho vai tomar remédio. De fato, 5% das crianças nos Estados Unidos estão tomando psicoestimulante, e a gente fala, meu Deus, mas onde é que isso vai parar e que coisa é essa? Será que meu filho também vai precisar de remédio? Que consequências isso vai ter a longo prazo? Então eu espero que eu possa esclarecer algumas coisas assim. Os medicamentos usados para tratar o TDAH são, na maioria das vezes, os psicoestimulantes. No Brasil, os nomes comerciais são Ritalina, Concerta, Venvance, não é? Os outros, assim, às vezes a gente usa um antidepressivo tricíclico, às vezes usa cibupropiona, às vezes usa ciclonidina, mas esses são menos usados, eu não vou discutir. Falando dos psicoestimulantes, é assim, esses remédios não são perigosos. Esses remédios não viciam. Esses remédios estão, em grande parte, no mercado há décadas. Esses remédios, eles podem ser usados por muito tempo. Não tem perigo usar essa medicação por 10 ou por 20 anos. Quais seriam os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais são, a gente tem que tomar cuidado com quem tem pressão alta ou com quem tem algum risco de arritmia, então eles podem aumentar um pouco a pressão, podem aumentar um pouco os batimentos cardíacos. A gente tem que tomar cuidado com criança que já é muito magrinha, muito pequena, porque o remédio tira o apetite, então a criança pode atrasar um pouco o crescimento dela, então isso a gente precisa observar. Na maioria das vezes isso não vai acontecer, mas a gente precisa observar. Crianças que têm epilepsia, a gente precisa observar também se com o início da medicação a gente não aumenta a frequência das crises epilépticas, e crianças que têm tiques motores, então esses medicamentos podem aumentar a frequência dos tiques motores. Todos esses casos não são contraindicações, não é que o medicamento se torna proibido, mas ele vai exigir alguns cuidados. Para mim, a maior ressalva que eu faço em relação a esses medicamentos é o seguinte: eles não tratam, eles têm um efeito que eu chamo de efeito Cinderela. Eles encobrem aqueles sintomas, eles corrigem aqueles sintomas temporariamente enquanto eles estão agindo sobre os neurônios, enquanto eles estão no sistema nervoso central. Você toma o remédio absorvido pelo seu intestino, cai na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele vai para o cérebro e lá ele reorganiza os neurotransmissores. E aí a criança fica mais atenta, fica mais concentrada, a pessoa se organiza melhor e de fato, na maioria das vezes, aprende melhor. Só que quando o remédio acabou, ele vai sendo excretado pelos rins, etc. E acabou o efeito, acabou tudo. Então eu não vejo isso como uma solução a longo prazo. Então, na minha opinião, o remédio fica reservado para os casos mais graves, onde as outras medidas não funcionaram, que são as medidas de autoconscientização, de ensinar a criança a se organizar, de ensinar a criança que ela tem um problema de controle de impulso, ver se ela consegue controlar isso melhor, de ter toda uma equipe que muda o ambiente escolar, talvez precise de uma classe com menos alunos, talvez precise de um professor particular, a criança tem que sentar na frente, tem que repetir o conteúdo, tem que ter alguém que estude um pouco com ela em casa. Enfim, quando tudo isso não funciona, ou às vezes tudo isso nem consegue ser começado de tão agitada que a criança é, então sim, eu acho que a gente precisa usar uma medicação.
fazendo novamente a observação de que nem sempre vai ser o TDAH. Às vezes a criança tem o TDAH, mas aqueles comportamentos se devem a outros problemas que precisam ser tratados primeiro, como por exemplo a depressão e a ansiedade. Então eu acho assim, repetindo, o remédio não é perigoso, esses psicoestimulantes são antigos no mercado, os efeitos colaterais precisam ser controlados por um médico, mas geralmente eles são raros, geralmente eles são temporários e geralmente eles não são perigosos. O remédio não vicia, ele não causa dependência, mas ele tem apenas um efeito temporário. Ele é uma maquiagem ou ele é uma muleta, ele é uma coisa que você está usando ali naquele momento para corrigir. Eu acho que é muito importante que a criança aprenda o que ela tem e aos poucos vai crescendo, o adolescente aprenda e vá aprendendo a desenvolver estratégias para corrigir as suas fraquezas. O nosso cérebro é capaz disso. Então eu sou capaz de reconhecer o que eu não faço tão bem, tá? Então eu preciso de alguma coisa, eu tenho uma dificuldade maior de me expressar, eu posso treinar isso. Eu tenho uma dificuldade maior de falar em público, eu tenho uma dificuldade maior de fazer amigos, tudo pode ser treinado. O primeiro passo é você entender por que você é assim, por que aquele desempenho não está dando certo, por que aquela função não está sendo como você gostaria que fosse, qual é a causa desse sofrimento. Né? Ensinar os pais, que os pais entendam que aquilo não é falta de educação, não é porque eles não bateram na criança ou porque a criança é mimada. Na realidade existe uma diferença neurobiológica, existe uma diferença constitucional. Então eu acho assim que a medicação pode ser usada, a medicação deve ser usada, eu prescrevo, mas eu acho que não pode ser usada de uma forma tão indiscriminada como muitas vezes eu tenho a impressão de que é feito. Além dessas terapias que eu falei, que é a questão da autoconsciência, de você ensinar a criança a se organizar, ensinar a criança a estudar, a se planejar, porque como eu falei, se é um déficit de organização e de inibição, então você tem que treinar organização. Organização é uma coisa que se aprende. Você aprende com a governanta, com o mordomo, com a professora, com a enfermeira, não é? Com a secretária, são essas profissões tipicamente caracterizadas por profissões de organização. Então, às vezes a criança tem pais organizados e ela aprendeu isso desde o começo, mas às vezes ela nunca aprendeu, não conseguiu aprender em casa e na escola aquilo é exigido e ela não sabe. Além dessa questão da organização, eu acho que é super importante sempre descobrir o talento dessa criança, no que ela é boa. Você não pode criar alguém que se define a partir de uma deficiência, a partir de um prejuízo, a partir de uma inabilidade, uma inadequação. Quem eu sou? Eu sou o cara que tem TDAH e que é inadequado. Quem eu sou? Eu sou o cara que tem Asperger e que é inadequado. Quem eu sou? Eu sou o cara que tem dislexia? Não. Eu sou o cara que sabe pintar, que sabe desenhar, que é bom no futebol, que participa da banda, que luta karatê. Então a criança precisa ter alguma coisa onde ele realmente possa ser elogiado e onde ele perceba que ele sabe fazer um negócio que é legal. Ele pinta bem, ele desenha bem, ele toca música bem, ele canta bem, ele inventa historinhas no gibi. Então a gente precisa, os pais e os professores precisam se esforçar para encontrar essa outra habilidade da criança, porque isso vai ser a fonte de motivação. Ele começa a se entender de outra forma, ele tem uma outra autoimagem e aí ele recruta forças para lutar contra aquilo que é mais fraco, contra aquilo que precisaria ser corrigido. Outra coisa que eu queria salientar é a questão das técnicas de relaxamento. Então, quando você aprende Tai Chi Chuan, ou quando você pratica yoga, meditação, técnicas respiratórias, quer dizer, coisas para tentar desacelerar. A gente sabe, todo mundo sabe que a gente está num mundo acelerado, nós estamos num mundo de hiperativos, nós estamos num mundo onde as pessoas não têm foco, eu estou falando aqui de foco, mas a pessoa presta atenção ali, no Facebook são várias informações, e a gente não entende muito bem até que ponto isso tem mudado o nosso cérebro de um modo geral, né? Eu vejo, às vezes eu já tive a oportunidade de assistir discursos que foram feitos em 1960 e eles eram muito mais longos. Ou uma reportagem de revista dos anos 60, ela era muito mais longa, as pessoas iam muito mais além nos detalhes, as pessoas se aprofundavam mais, porque as pessoas se sentavam e tinham tempo e paciência para ler. Então, assim, nós estamos numa sociedade hiperativa, nós estamos numa sociedade caótica, desorganizada e assim, com muitas coisas. Então, a meditação, o yoga, o tai chi, eles se antepõem a isso e ajudariam a criança a se centrar.
Se a criança não quiser fazer isso, que seja uma atividade de escultura em areia, mas alguma atividade que reduza um pouco os estímulos e que oportunize o contato com o corpo, o contato com a própria respiração, o contato, o tato, o cheiro, uma coisa que te centre mais, que te tire um pouco dessa realidade virtual e que te faça respirar mais conscientemente, sentir as coisas, não é? Trabalho com jardinagem, ficar na natureza, mexer com terra, mexer com água. Então eu queria que essa parte não fosse esquecida, essa é a minha mensagem. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco e eu agradeço pela atenção.